Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou Gilmar Andrade, membro da Igreja Batista Jardim Tanai, e estou aqui mais uma vez. Quero trazer-lhes uma breve mensagem, aproveitando esses poucos minutos que nós temos. Antes, porém, eu quero apresentar-lhe 3 imagens. Olha só, veja se você conhece essa imagem. Olha, se você tem um aparelho celular e tem um veículo, muito provável que você tenha um desse em seu carro. Também é bastante provável que você tenha um desse no celular. Fixação em parede e esse para fixação em painel. Nós estamos falando aqui de um instrumento para segurar TV. Ou seja, depois eu falo o que nós estamos entendendo com essa imagem. E temos aqui também um que certamente você tem um desse na sua casa, ou bem parecido. Não estou falando do equipamento, mas sim do que sustenta o equipamento, essa parte. Pois bem, as 3 imagens que eu acabei de apresentar, nós popularmente as chamamos de suporte. Nós vimos ali suporte para aparelho celular, suporte para TV, com característica diferente, uma para fixar em parede, outra fixar em painéis. Nós vimos também um suporte para micro-ondas, e assim você deve ter outros suportes na sua casa, e são várias características diferentes. Então, nós também conhecemos como base de sustentação, apoio, escora, esteio, pedestal. Esses instrumentos eles são desenvolvidos e devem ser construídos com características e formas diferentes a atender às funções a que se aplica. Como, por exemplo, o suporte ele tem que ter formas, ou seja, formas diferenciadas, porque suportar um aparelho de celular é diferente de suportar um aparelho de televisão, assim como micro-ondas e outras coisas mais. Tem que ter a resistência, porque cada equipamento que é suportado tem um peso, e esse peso e forma são diferentes. O equipamento também, esse instrumento, ele tem que ter ajustabilidade, ele tem que ser flexível para você ajustar o equipamento que você quer que ele suporte. E tem também que ser confiável, porque a confiabilidade é muito importante nesse suporte. Então, suporte é exatamente um instrumento que é desenvolvido com características distintas, mas a função é a mesma: suportar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero te convidar a vir comigo aqui em Romanos capítulo 15, no versículo de 1 a 2. E eu quero falar sobre suportar. Veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para edificação. Suportar as fraquezas dos fracos. Suportar não é nada fácil. Suportar algo, e principalmente suportar alguém, é muito difícil e é pesado. Não é fácil suportar. Veja que a palavra de Deus já nos dá um requisito muito importante. Nós que somos fortes. Ora, não se fala de força física ou aquela que você adquire em academia, malhando, aquela pessoa sarada ou sarado. A palavra de Deus fala de força espiritual. E essa força é complementada e suplementada por Deus, de maneira a você se tornar uma pessoa capaz de ser um suporte na vida de alguém. E aí você passa a ter a força,
a força que vem de Deus, a força espiritual, não a força que você adquire no dia a dia, mas a força que tem um valor. São valores agregados na sua vida que vem de Deus. E assim nós possamos a cada dia ter condições de suportar as fraquezas dos fracos. Essa força que vem de Deus, ela tem valores como a honestidade, a verdade, a humildade e o autocontrole, o equilíbrio. Isso nos dá condição de sermos um suporte que vem a suportar alguém. E suportar alguém, meus amados, é muito difícil e é pesado. Suportar alguém não é fácil, não. É muito difícil suportar pessoas. As pessoas realmente são pesadas demais a ser suportadas. E quando a palavra de Deus diz aqui, olha, que nós devemos suportar os fracos, isso se torna ainda mais difícil. Eu vejo essa fraqueza que a palavra de Deus nos fala em duas situações: a circunstancial e a voluntária. Suportar uma pessoa pela circunstância ainda é fácil, porque você acaba sendo compreensível, porque a natureza, a circunstância a levou a essa fatalidade. Por exemplo, uma pessoa pode se tornar fraca porque ele tem pouco controle emocional e a perda de alguém o leva a padecer tanto a ponto de se enfraquecer. E ele se enfraquece fisicamente, emocionalmente, ele se enfraquece de maneira espiritual, porque afeta a sua vida por um todo, porque o enfraquecimento espiritual, a falta de controle emocional, leva a padecer o corpo também. E essa pessoa pode vir até se enfraquecer fisicamente. São circunstâncias que fogem do controle. Mas suportar aquelas pessoas que voluntariamente se entregam à fraqueza é muito mais difícil. Porque uma pessoa que se tornou fraca ou se enfraqueceu pela desobediência, por não ouvir o conselho, você se sente, sabe, assim, indignado, traído, porque a pessoa chegou àquele ponto por não ouvir o conselho nem dos de Deus e talvez nem o seu ou de pessoas que realmente têm bons conselhos a dar. E é fácil suportar uma pessoa assim? Imagine você dê um conselho a alguém e diz: não faça isso, isso não é bom, o Senhor não quer que isso aconteça. E a pessoa não te ouve, não ouve a palavra de Deus, não ouve o conselho de Deus, e aí ela se enfraquece espiritualmente. E depois você tem, pela palavra de Deus, a instrução que nós devemos suportar essas pessoas. Porque essa fraqueza aqui, ele não está dizendo, não está classificando que tipo de fraqueza, ou como a pessoa chegou a possuí-la, ou como essa fraqueza faz parte da vida dessa pessoa agora. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos. Não diz que tipo de fraqueza ou em que ele se meteu para se tornar esse ponto. Por isso é difícil. Por isso não é fácil suportar. Porque suportar é sustentar, é resistir, é aguentar, tolerar, escurar, segurar, lidar, admitir, aceitar, padecer e sofrer. Não é tão difícil suportar aquelas pessoas que nós amamos. O pai, a mãe, o filho, a filha, o esposo, a esposa, aquelas pessoas que nós amamos não é tão difícil, mas mesmo assim é difícil lidar com pessoas. Como o versículo nos diz aqui, olha só, que a fraqueza dos fracos, e depois ele diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Agradar pessoas não é fácil também, porque as pessoas tendem a ser ingratas. E muitas vezes isso nos fere, nos entristece, porque por mais que você tente ajudar ou favorecer alguém, essa pessoa se torna ingrata.
Suportar é uma virtude, porque suportar não é fácil. Além do respeito, da compreensão, da aceitação pelas diferenças, além também da humildade, da renúncia e do querer bem, eu considero 3 elementos que fundamentam o suporte. 3 elementos nós vamos falar sobre ele, que é a longanimidade, a mansidão e o amor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Veja o que a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nós vamos falar sobre longanimidade. Longanimidade é a paciência para suportar as ofensas de outros e ficar firmes, mesmo sendo adversas, e muitos contrariam as minhas e as nossas vontades. Então, longanimidade é uma paciência, diria que diferenciada das outras que nós vivenciamos. A paciência extrema de suportar ofensas, decepção, ingratidão e indignidade. Tudo isso, essa paciência nos leva a sermos flexíveis a entender essas diferenças. Veja o que a palavra de Deus diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E no versículo 23 ele diz: contra essas coisas não há lei. Ele fala sobre o fruto do Espírito. É o que o Espírito produz. Um fruto com propriedades e valores nutritivos para a minha vida espiritual. Ele me enche de longanimidade, a paciência extrema para suportar. Além de outras propriedades, outras qualidades do Espírito produzindo em minha vida. Me capacita, me condiciona, me dá toda a assistência necessária para eu ser um suporte que agrade a Deus. O outro assunto é mansidão. Eu te convido aí comigo lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3. Efésios 4, 1 a 3. Mansidão. Rogo-vos, pois eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros, uns aos outros, procurando agradar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual é a sua vocação? Ser um suporte? Independente da vocação com que você foi chamado, você tem que ser longânimo, manso e tem que amar. E o outro assunto que eu quero mencionar é sobre o amor. Eu te convido aí comigo lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Ele nos fala aqui no versículo 12: revesti, pois, como eleitos de Deus. Sabe a importância de ser um eleito, né? Ser eleito não é mais ser um candidato. Ser eleito já foi escolhido. E a palavra de Deus diz que nós somos eleitos de Deus. Olha só que coisa maravilhosa.
Ser eleito de Deus, eu não sou mais um candidato, eu sou eleito. Agora eu sou também chamado de santo. E ainda mais, o carinho de Deus diz que ainda sou amado do Senhor. É o que diz o versículo. Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados. E no versículo, ele continua dizendo no versículo 12, suportai-vos uns aos outros. Ele está falando de coletivo aqui, ou seja, eu suporto o meu irmão me suporta, e ambos suportamos o outro, e assim nós suportamos uns aos outros. E isso não se torna pesado quando eu suporto meu irmão me suporta, e assim nós em conjunto suportamos um ao outro. Se torna mais fácil, mais leve, né? Quando nós nos colocamos à disposição para suportar um ao outro, porque não é fácil mesmo, né? Suportar as diferenças. As pessoas têm cultura diferente, educação diferente, raça diferente, etnias. Então nós temos dificuldade de compreender essas diferenças e muitas vezes de aceitar essas diferenças. E o versículo 14 diz assim: e sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade, amor. E é o que eu quero falar no finalzinho. E já vamos encerrar com esse tópico, amor. E eu quero encerrar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 7, falando ainda sobre esse assunto, o amor. Diz assim o versículo 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofredor. Esse é o amor de Deus, incondicional e espontâneo. Não é o amor conveniente e nem aquele amor mesquinho. Amor conveniente é aquele amor que você ama quando você quer. Eu amo quando eu quero, ou quando eu não quero, eu não amo. Quando eu estou bem, eu amo. Quando eu não estou, para mim é indiferente. Então, é conveniente para mim amar agora, eu amo. Se não é conveniente, eu não amo mais. Mas o amor de Deus não é assim, não. O amor de Deus diz que Ele sofre, Ele suporta. Veja a última palavra que nós estamos falando sobre suporte. O amor tudo suporta. O amor de Deus nos ensina a suportar. O amor nos ensina a sermos um suporte com características diferentes. Que assim o Senhor possa nos abençoar. Eu quero orar. Santo e eterno Deus, bendito Pai que estás nos céus. Eis aí a Tua palavra, Senhor. Nos ensine a cada dia a termos o conhecimento da Tua palavra de maneira a entender, receber e aceitar de bom grado as nossas vidas, para que o Senhor possa a cada dia aperfeiçoar as nossas vidas, colocando em nós o fruto do Teu Espírito com características, com valores nutritivos, com propriedades que venham suprir a nossa necessidade e que venham acrescentar em nós características e qualidades e virtudes que possam nos levar a sermos, Senhor Deus, assim, bom suporte e que venha agradar ao Senhor. E que o Senhor assim possa nos ensinar a suportar mais e mais uns aos outros, e que os outros possam nos suportar também, e que nós possamos uns aos outros estarmos, Senhor Deus, assim, cumprindo essa Tua vontade e agradando ao Senhor, e que certamente o Senhor será o nosso suporte eterno, e que nós possamos estar firmes e seguros no Senhor, Pai. Sempre conosco, nos assiste a cada dia, nos agracia, nos dê, Senhor Deus, a Tua bênção, a unção do Teu Espírito, de maneira em que possamos deixá-lo produzir em nós o bom fruto, o fruto que venha realmente suprir as nossas necessidades espirituais. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu te oro, Pai. Amém.